exposto no telão, cujo se encontra, nessa noite estarmos meditando. Já é a hora de despertarmos do sono, espiritualmente falando, como lemos lá em Romanos, no capítulo 13 e versículo 11, onde o apóstolo Paulo ele nos exorta que nós devemos acordar. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Romanos que algumas ações deles eram incorretas e eram comparadas a um sono espiritual. Nós iremos aprender nessa noite, então, através da palavra de Deus, o perigo desse sono espiritual. O que o apóstolo está querendo nos dizer? Ele ainda faz a referência no versículo 12, que a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Ou seja, algumas ações que haviam acontecido ali, estavam acontecendo, e que ele diz que é um sono. Não que nós não podemos descansar do nosso trabalho. Diz que doce é o sono do trabalhador. O que é contra a palavra de Deus é a ociosidade. Diz aqui, a ociosidade debilita a mente, desvaloriza a pessoa e perverte o entendimento, transformando em maldição aquilo que foi dado como uma bênção. Ou seja, fora do seu trabalho diário, o que você está fazendo fora do trabalho e fora do descanso que você precisa do seu corpo? É disso que o apóstolo Paulo falava. No seu tempo de folga, o que você faz? Eu posso dizer, mas o tempo de folga é meu, me pertence. Irmãos, não há registro bíblico para isso. Todo o tempo pertence ao Senhor e não a nós. Até os nossos bens pertencem ao Senhor, transformando em maldição aquilo que foi dado como bênção. Então a ociosidade, ela debilita a mente. Uma pessoa ociosa, ela não se ocupa em nenhum trabalho, e espiritualmente ela vai morrendo, e perverte o entendimento. O que é certo ela diz que é errado, e o que é errado ela diz que é certo. Conselho a pais, professores e estudantes, na página 278. A sonolência entristece ao Espírito Santo e destrói a verdadeira piedade. Satanás se encontra de emboscada, pronto a destruir aqueles cujo ócio lhe dá oportunidade de os abordar sobre qualquer atrativo disfarce. Nunca ele é tão bem sucedido como quando se aproxima dos homens em suas horas de lazer. Então a palavra de Deus está nos dizendo que Satanás ele é bem sucedido em que hora? Na hora que a pessoa se encontra no seu estado de lazer. Ócio quer dizer, é um tempo de folga que a pessoa tem. No seu lazer, o que você está fazendo? Aonde você está aplicando as suas faculdades? Diz lá Isaías, no capítulo 56, o versículo 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem.
todos são cães mudos e não podem ladrar. Andam adormecidos e estão deitados e gostam do quê? Do sono. Isso é espiritualmente falando. Nós não vemos ninguém dormindo, mas espiritualmente falando, no seu tempo de lazer, não estão fazendo nada. Isso pode acontecer comigo, com você e com todos. É por isso que a exortação do apóstolo Paulo é aplicável a nós. Em nossos dias nós iremos ver isso também. Esse texto de Isaías 56 primeiro se refere ao ministério, mas também individualmente pode ser usado a nós. Qual é o perigo da sonolência? Qual o perigo de estarmos nesse estado espiritual que a palavra de Deus condena? Nós iremos ver então, através de algumas experiências da Sagrada Escritura. Vamos abrir lá em Juízes, no capítulo 4. Aqui se refere a uma das guerras que houve naquele tempo, em que os juízes atuavam, entre o inimigo do povo de Deus e o povo de Deus. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: entra, Senhor meu, entra aqui e não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Ele se deitou. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: ponte à porta da tenda, e há de ser, se alguém vier perguntar, aqui alguém responderá então, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. Então este inimigo do povo de Deus, ele estava num período de guerra, e devido ao seu cansaço, ele se deitou em uma tenda. Não era hora dele dormir. E nós vemos o resultado. Foi cravado ali em sua fronte, uma estaca. Outro exemplo, bem conhecido nosso, de um grande guerreiro, em Juízes mesmo, um grande juiz, um homem que era para ter um relato em sua vida muito bonito, mas devido à sonolência, e nós vemos que, estudando o caso deste juiz de Sansão, nós vemos que a ociosidade dele foi aonde? Na sua hora de lazer, de repouso. Juízes 16, no versículo 19 a 21. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou ao homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-a descer a Gaza, e amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Então, devido a essa sonolência, esse descanso não aprovado por Deus, Sansão perdeu o seu cargo, Sansão perdeu os seus olhos e se tornou escravo.
dos inimigos do povo de Deus. Diz Patriarcas e Profetas, na página 566: enquanto dormia o guerreiro pode dormir, irmãos, em tempo de guerra, cortaram-lhe as pesadas porções de cabelo. Aqui em Testemunhos, no volume 1, na página 277, a profeta do Senhor nos ensina sobre o Israel de Deus nesses últimos dias. Quando estudo as Escrituras, fico alarmada por causa do Israel de Deus nesses últimos dias. São exortados a fugir da idolatria. Receio que estejam adormecidos e tão conformados com o mundo que seria difícil discernir entre o que serve a Deus e o que não serve. Os sinais distintivos entre o professo povo de Deus e o mundo quase que desapareceram. Como Israel de outrora, seguem as abominações das nações que os cercam. Uma mensagem muito dura, mas é a realidade. Estamos nós seguindo os mesmos passos das nações em nossos divertimentos. Nós sabemos que através da palavra de Deus, eles nos dão um caminho através de divertimentos nós podemos ou não. Atos, no capítulo 20 e versículo 9. Aqui é mencionado também uma outra história sobre a sonolência e o sono. E estando um certo jovem, por nome de Etíope, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Então ele adormeceu num local que não era para ter adormecido. Então há duas características, irmãos, que nós aprendemos: dormir em tempo errado, no sono espiritual no tempo errado e no local errado. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Aonde estamos indo? Não adianta nos enganarmos. Há lugares que o Senhor proibiu a presença de cristãos. Mateus, capítulo 26 e versículo 40. Ali conta a história do Getsemane, essa hora profunda em que Cristo ele se volta ao Pai em oração, pois ele sabia a prova que iria enfrentar ali à frente. E num dado momento que ele pede para que os discípulos estejam em oração, diz lá o versículo que, voltando para seus discípulos, achou-lhes adormecidos, numa hora que necessitavam demais estar acordados. E depois nós vemos a consequência. Quando chegou os soldados, o que aconteceu? Eles fugiram e deixaram o mestre sozinho. Se estivessem vigiando, orando, essa cena não teria ocorrido. Cristo envia sempre mensagens aos que estão atentos à sua voz. Na noite da agonia, no Getsemane, os discípulos adormecidos não ouviram a voz de Jesus, devido ao seu torpor ou sonolência. Não receberam a evidência que lhes teria fortalecido a alma para as terríveis cenas que ocorreriam. Hoje, da mesma sorte, os que têm mais necessidade da instrução divina não a recebem muitas vezes, porque não se põem em comunhão com o céu.
Então nós vemos isso pode ser para nós. Nós deixamos de receber os avisos do céu porque nós não temos comunhão com Deus. Nós vamos a lugares que são proibidos e nós cessamos essa comunhão. E aí vem a pergunta, irmãos: o que fazer? Eu posso falar, acordai, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18, o próprio Cristo nos dá a mensagem: aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Se nós vemos essa mensagem, que é uma mensagem para a igreja de Laodiceia, nós vemos que ali havia fartura de pão e que havia muito divertimento, porque ela se colocava no estado de riqueza. Eu tenho tudo, nada me falta. Este é o grande perigo de nos encontrarmos nesta situação. Marcos, evangelista Marcos, no capítulo 13, o Senhor Jesus nos dá instruções do que devemos fazer então para acordarmos. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, e se ao cantar do galo, e se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache o quê? Dormindo. Aqui não é literal, irmãos, não é dormindo, aqui é espiritual. O que você está fazendo na sua hora de folga? E as coisas que vos digo, digo-vos a todos: vigiai. Meditações de 1980, na página 347. O fim está se aproximando rapidamente, e muitos em nossas igrejas se acham adormecidos. Tomem todos agora a sua principal ocupação: servir ao Senhor. É muitos ou poucos que se acham adormecidos? Muitos. E nós vemos lá no início do sermão que esse estado de ociosidade, ele entristece o quê? O Espírito Santo. João capítulo 6 e o versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Aqui, irmão, não está falando que nós não devemos trabalhar nosso trabalho diário. Aqui, esse versículo que Jesus nos ensina, diz que nós devemos esse trabalhar aqui pela comida, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste, é aonde você está aplicando as suas rendas. O que diz a palavra de Deus? Que nós não devemos gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Então o dinheiro não nos pertence, irmão. O Senhor nos concedeu, mas que nós temos que usá-lo com sabedoria. Há muito o que fazer neste nosso atarefado mundo. Há pessoas na grande família de Deus que necessitam de simpatia e ajuda.
Se o nosso próprio trabalho não exige o nosso tempo, há enfermos a serem visitados, pobres a serem ajudados e encorajados. Então, irmãos, não há desculpa. Há uma série de tarefas que nós temos que fazer para o nosso Mestre, o Senhor Jesus. Qual a grandeza da obra de salvar pessoas? Quão poucos sentem isso? Quão pouco estão fazendo tudo que está ao seu alcance para ganhar pessoas para Cristo? Satanás está trabalhando com todo o seu poder, de modo perseverante, diligente e incansável, ao passo que muitos que professam a verdade se acham adormecidos, nada fazendo para salvar pessoas, e nem mesmo vivendo a verdade que professam. Uma exortação maravilhosa em Meditações de 1980, na página 171. Ali diz que poucos estão fazendo tudo que está ao seu alcance, e muitos que professam a verdade, que estão dentro da igreja de Deus, estão adormecidos, e nem mesmo vivendo pela verdade que professam. Eu estive no momento preparando essa pregação, esse sermão, eu comecei a recapitular a minha vida há anos atrás, e infelizmente o Senhor me perdoe pelas falhas cometidas, o quanto de tempo que eu perdi, que deveria ser aplicado na obra de Deus, em diversões, em prazeres, como diz Salomão, que só são vaidades, em lugares desaprovados por Deus. E aqui um conselho de Davi, e um conselho também do profeta Salomão, do pai e também do filho, o segundo rei de Israel e o terceiro rei de Israel. Diz lá: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. E também confirmando, Salomão: não dê sono aos teus olhos, e nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Essa mensagem, irmãos, de Salomão, se nós vemos o livro de Provérbios, ele tem um carinho especial com os jovens. Pois nesse tempo que nós vivemos, nesses últimos dias, é onde o inimigo mais ataca. Há muitas diversões que vêm nos dar satisfação, nos dar prazer, mas que são reprovadas pela palavra de Deus. Não adianta nos enganarmos. Deus irá cobrar sim. O que nós temos é que despertar dessa sonolência. Deus, Ele quer nos usar para que possamos levar essa mensagem da cruz, possamos levar esse Salvador às pessoas que não conhecem, que possamos, cada um nesta noite, irmãos, pararmos, refletirmos o que estamos errando, o tempo que estamos perdendo. Nós temos a palavra de Deus para ler, então o nosso tempo de folga nós temos que aplicar a isso, a vigiar, a orar, a estudar a palavra de Deus. Fora isso, nós temos os testemunhos, que são mais 66 livros. E o que nós estamos fazendo? Então, que Deus possa nos abençoar, e que possamos a cada dia vermos a necessidade de uma mudança, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém?